Oi, gente. Boa noite para todos. Mais um dia de live, mais uma quinta-feira. Vamos lá, gente. Vamos esperar o Instagram chamar geral, chamar todo mundo. Vamos lá, galera. Boa noite. Vamos chegando. Hoje o papo é muito bom. Bate-papo hoje é maravilhoso com meu amigo Mauro Melo. Vamos falar de empreendedorismo, marketing digital, educação financeira, tudo que a gente está precisando nesse momento. Vamos chegando. Vamos lá. Boa noite, Márcio. Boa noite, Ju. Boa noite para todos. Vamos chegando. Dá um tempo para ver se entra, se o Instagram consegue notificar as pessoas. A gente está fazendo mais uma quinta de live aqui. Mais uma quinta. Uma live muito boa hoje, gente, com Mauro Melo. Live bacana. Vamos lá. Vou começar a entrar para a gente estar fazendo essa live. Falar um pouquinho de empreendedorismo, marketing digital, que é sempre necessário. Ó, nosso convidado já está aqui já. Tá chamando o nosso convidado para estar participando com a gente aqui. Ele tem bastante conhecimento no assunto para estar informando tudinho para a gente. Mauro, vamos esperar um pouquinho, já está chamando. Vamos aguardar. Boa noite, Boa noite, Érica! E aí, beleza? Muito feliz de estar aqui. Que bom! Consegui Mauro Melo para nossa live, gente. Muito especial. Obrigada a você por ter aceito o convite, tá bom? Muito obrigada mesmo. Tá trazendo para a gente aí conhecimentos. Que isso, eu que agradeço o teu espaço. Quando você me chamou aqui pelo direct, eu fiquei assim muito feliz, porque eu estou vendo o trabalho que você está realizando aí semana a semana. Pessoas com muita coisa para compartilhar, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo de pandemia mundial, ele realmente está reacendendo nas pessoas uma solidariedade e uma vontade de querer abraçar, que a gente não está podendo. E já que a gente não está podendo abraçar da maneira como a gente aprendeu, que a gente fez a vida toda, que seja contando um pouquinho da nossa história e, sem dúvida, tocando algumas pessoas positivamente para que a gente possa aí sair dessas ainda mais completos, né? Melhores do que Com entramos. certeza. Com certeza. Graças a Deus nós temos hoje a tecnologia que nos ajuda, né? Para fazer isso, essa troca de conhecimentos. Verdade. Então, Mauro, fala um pouquinho aí da sua história, de você, conta um pouquinho aí da sua trajetória para quem não te conhece, para a gente começar esse papo aí, sabendo um pouquinho mais de você. Eu acho mó barato isso, Érica. Tem gente que começa assim, para quem não me conhece, para quem não me conhece, para quem me conhece, eu sou a mesma pessoa. Então, assim, eu sou o Mauro Melo e a minha história ela é muito multidisciplinar, vamos colocar assim, transdisciplinar, porque eu sou um cara muito inquieto. Eu tenho a maior felicidade de falar, quando eu passo pelos meus amigos, eles falam assim, poxa, Mauro, sabe o que eu gosto de você? Eu gosto de conversar contigo, que você está sempre fazendo alguma coisa nova, né? Você nunca é o cara que está repetindo as mesmas histórias. E Sempre isso se inovando, né? isso, Sempre se inovando. isso é uma verdade, porque hoje eu tô com 37 anos e durante muito tempo eu sofri com isso, sabe? Sofri mesmo porque a gente sabe que as pessoas que tendem a fazer muitas coisas, no final das contas, acabam não fazendo nada. E eu era assim, eu me envolvia num montão de projetos, e aí os cabelos brancos vão chegando, a maturidade, aí você vai começando a priorizar aquilo que é importante na tua vida. Eu comecei a minha carreira como professor. Com 16 anos de idade eu fazia um curso. Um dia uma professora virou para mim e falou assim,
cara, tu não tem vontade de ser monitor, não? Você é tão interessado, você passa rápido, você quando faz uma pergunta, você é eloquente, você fala de uma maneira que, para mim, é até fácil de te dar a resposta, porque você explica muito bem qual é a tua dúvida. E aquilo mexeu comigo, sabe? Porque eu sempre fui um cara que gostei de apresentar, né? Eu sempre gostei de falar. Eu era aquele cara na escola que era muito tímido, mas quando abria a boca para apresentar um trabalho, eu acabava me destacando. E devo isso muito ao meu pai, que foi um homem assim incrível, professor também, filho de professores. E comecei a trabalhar nesse curso como monitor, né, como chamava na época, que era uma espécie de um estagiário. E um ano e meio depois, 2 anos depois, eu comecei a dar aula. Então, eu comecei a dar aula aos 16 anos como estagiário, 18 anos efetivamente como profissional já de um curso e nunca mais parei. Aí, quando chegou em 2004, eu sentia que eu dava aula de informática. Eu gostava de dar aula, mas a informática não era a minha paixão. E Não era só praia. é porque assim, eu queria era falar, eu queria a oportunidade de ter gente ali para me ouvir, era um pouco disso. E aí eu me encontrei na comunicação, quando eu fiz a faculdade de comunicação social, publicidade e propaganda. Entrei em 2004, me formei em 2008 e desde então nunca mais parei. E quando eu fui para o mercado, que eu comecei a estagiar em comunicação e ainda continuava a dar aula, eu dava aula de manhã e estagiava de tarde. Eu conheci jovens empreendedores, sabe? Assim, pessoas que tinham 20 anos, 21 anos, idade muito parecidas com a minha, que já tinham sua própria empresa, tinham passado por um projeto chamado Iniciativa Shell, que era um projeto de empreendedorismo. E eu falei, nossa, é diferente para um moleque da Zona Norte, né, criado aqui na Vila da Penha, igual eu fui, garotos de 20 anos que já têm uma empresa, isso chamava muita atenção. E me despertou o empreendedorismo. Quando foi, com o passar do tempo, para não ficar falando durante muito tempo, não me alongar, em 2011, depois de muitas tentativas, falhas, eu consegui montar a minha empresa que hoje se chama Prez F5, que é especializada em marketing digital, especializada em criação de conteúdo para redes sociais, e nunca mais parei. Desde então, eu tive a oportunidade de trabalhar para empresas como a Coca-Cola, como Petrobras, como Claro, como NetRio, como diversas outras também do mercado de petróleo. Enfim, e hoje eu voltei a dar aula também de empreendedorismo. Então, eu misturo um pouquinho. Eu tenho um canal, né? Para quem não conhece ainda, vou apresentar para vocês a Esfera, né? Esfera, um giro de negócios. É só seguir, Mauro da Esfera. O Instagram é @Mauro da Esfera. É essa marquinha aqui. E lá eu falo de empreendedorismo, marketing digital e educação financeira. É isso. E aí você começou, então, da faculdade que você fez, de marketing, publicidade, comunicação, né? Sim, Você começou a ser empreendedor. Mas e exato. da aula? Você dá aula só no caso, só dessas matérias? Você dá aula de quê? O que que acontece? O cara, quando começa a dar aula, né, ele fica realmente. A gente brinca com isso, você que é atriz também, né? O pessoal fala, o professor é um ator frustrado. E é um pouco disso, né? Porque, assim, a gente faz da nossa aula o nosso palco, né? A maneira não de você querer aparecer, mas assim como o ator, o professor, ele está ali para transmitir uma mensagem. E hoje eu estava afastado da sala de aula, né? Por um tempo eu fiquei uns 4, 5 anos sem dar aulas e cheguei a dar aula no curso técnico do ensino médio do Colégio Flama, por exemplo, onde eu dava aula de publicidade. E era muito legal dar aula de comunicação, dar aula de publicidade para alunos de ensino médio. Só que eu dei uma pausa nisso, falei, olha, eu quero focar na minha empresa e tudo mais. A gente sabe as dificuldades que o professor encontra, né, no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro. E aí me veio uma proposta que eu não pude acreditar, né? Eu comecei com a Esfera, com esse projeto que eu falei, e o que que eu quero com isso, né? A minha vontade agora é devolver para a sociedade um pouquinho do que eu aprendi. Então, eu quero estimular as pessoas a empreender, eu quero estimular as pessoas a acreditarem, e isso é real, que a vida está muito além do que simplesmente ter a carteira assinada ou passar num concurso público.
O Brasil é um país de oportunidade. A gente vê muita pobreza, muita desigualdade, mas é o que eu falo sempre. Se você ainda não conquistou o que você deseja para a tua vida, é porque você ainda não tem conhecimento, né? O dinheiro que a gente não ganha, o cargo que a gente não alcança, o sonho que a gente não realiza, é justamente pelo conhecimento que você ainda não tem. Ainda não tem. Então, o que isso quer dizer? Que nunca é tarde. Você que está assistindo, você pode ter 60 anos, você pode ter 18 anos. Se você tem um sonho, o sonho que você ainda não conquistou, é pelo conhecimento que você ainda não tem. Já está chegando perguntas aí, hein? Olha o Márcio já O fazendo Márcio está perguntas. perguntando qual é a diferença do marketing digital no mercado. Nós vamos falar sim, Márcio. Espera aí, de marketing Vamos digital. lá. Deixa eu falar Vamos... um pouquinho antes do empreendedorismo. Nós vamos chegar na sua pergunta. Perfeito. Nós sabemos que estamos passando nesse momento muito difícil, né? Acredito assim, não sei se você também acredita, que vão surgir vários empreendedores depois, né, agora, na retomada. Eu acho que algumas pessoas vivem em zona de conforto e precisam da crise para se inovar, para empreender, precisa levar esse, sabe, esse susto que todos nós tomamos para começar a empreender. Eu acho que vai surgir vários empreendedores bons, né, nessa retomada. E você acredita em que uma pessoa precisa para crescer no empreendedorismo? Olha, A gente sabe que é preciso de ser uma pessoa ativa, para cima, ter ideias, criar, inovar, né? Não ficar esperando, estar preparado para tudo. Mas eu queria que você falasse mais um pouquinho disso, que precisa para crescer no empreendedorismo. sim. Érica, é muito interessante essa pergunta que você me fez, porque às vezes eu gosto muito, né, de dar palestras, então assim, eu rodo muitas empresas, universidades, e às vezes chegam alunos para mim, e até profissionais, e falam assim, nossa, Mauro, você me motivou tanto a conseguir o que eu quero. Eu falei assim, opa, peraí, ninguém motiva ninguém, né? A motivação é algo que nasce dentro de você. Se você vai para assistir um filme no cinema, assistir uma peça de teatro, assistir uma palestra, você sai muito eufórico, essa energia, essa euforia, ela pode acabar amanhã. Você vai acordar no dia seguinte, você de repente já está depressivo, já está para baixo. O que eu falo para as pessoas é o seguinte, como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida hoje? Como é que você acordou hoje? Né? Você está sentindo que não é o seu lugar? Esse emprego que você acorda não é a sua felicidade? As coisas que... Será que você é só um pagador de contas? Uma pessoa que acorda, vai para o emprego, cumpre a sua tarefa e fica desesperado esperando o dia 5 para pagar os seus boletos e fica num ciclo sem fim? Gente, tá tudo errado. Tá? Se você está vivendo isso, a vida é muito mais que isso. A vida é além disso. E você tem sim o direito a ter felicidade. E não é o Mauro, a Érica ou qualquer outra pessoa que vai te motivar a mudar de vida. Você tem que ser honesto com você mesmo e falar assim, eu preciso mudar, eu quero ser diferente. E aonde eu estou querendo chegar? Né? Muitas pessoas colocam o sucesso, né, atrelado ao dinheiro. Primeiro eu gosto de perguntar o seguinte, o que é riqueza para você? Tem pessoas que só precisam de paz. Tem pessoas que precisam ter mais tempo para a família. Eu, Mauro, considero o conceito de riqueza e de prosperidade como liberdade. E a liberdade, ela passa pelo dinheiro. Porque hoje, né, tem tantas pessoas aprisionadas em dívidas e por isso não tem tempo para a família, não tem tempo para os amigos, não tem tempo para viver. Então, aonde eu estou querendo chegar? Não existe ferramenta mais valiosa ou alguma ferramenta que funcione mais para prosperidade, para gerar riqueza, do que empresas. Essa é a melhor invenção do ser humano. Só que para você começar a empreender, você precisa ter alguns conhecimentos. É claro que vai acontecer a necessidade do empreendedor que vai nascer devido à pandemia, porque toda crise gera oportunidade, e isso é óbvio, né? A gente sabe que agora, nesse momento, tem pessoas que estão chorando, tem pessoas que estão vendendo lenços. Então a gente vê a quantidade, né, de
de gente que está se redescobrindo, de gente que, em meio a toda essa dificuldade, está falando assim, peraí, caramba, eu tô conseguindo gerar uma grana. Eu sei que talvez para você que está no meio da pandemia e está passando por um momento muito difícil, seja até ruim de ouvir isso, mas sim, eu preciso te falar que tem muita gente enriquecendo. Tem uma galera muito pequena. Por quê? Porque tem o conhecimento, né? Eu dou exemplo, tá? Eu não falo da boca para fora, sabe, Érica? Eu tô vendo amigos pegarem empréstimos para suas empresas a 0,25 ao mês. Sabe quanto que é um empréstimo no Banco Itaú, no Banco Bradesco, em qualquer outro banco, normalmente? É 6,99 ao mês. E você pega 4 mil reais para pagar 10 mil. Tem gente que está pegando 10 mil reais para pagar 10.600. Você tem que saber aonde. Né? Me segue lá no Mauro da Esfera. Você vai aprender. Altas dicas. Tem gente que já tem, né, um pouquinho de conhecimento de mercado financeiro, de educação financeira. Gente, ações da Petrobras, ações do Bradesco, ações do Itaú, que são as empresas que mais crescem no Brasil todo ano, custavam R$ 38, R$ 35, chegaram a custar R$ 12. Ou seja, são empresas que certamente irão se valorizar. Então, meu amigo, se você tem um pouquinho de dinheiro guardado, um pouquinho de educação financeira, a galera que investiu nisso, vamos ter novos milionários aí em pouco tempo, nessa oportunidade. Tá, mas vamos falar agora da galera que realmente está começando, que foi o que você falou, que surgiu no meio da pandemia. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é: olhe ao seu redor e certamente você é mal atendido em alguma coisa. O que você pode melhorar para a sociedade? Tá? Entra para o empreendedorismo, mas não entra para o empreendedorismo pensando em ficar rico ou na fantasia de que você vai trabalhar menos. Não, meu amigo, você vai trabalhar muito mais. Só que você vai ter aquilo que eu te falei, liberdade de escolha. E aí o que eu sempre coloco de questão é o quê? O empreendedor, ele não quer ganhar simplesmente por ganhar. Um grande empreendedor está entrando aí agora. Um abraço, Gilberto. Beijão, meu irmão. Saudade tua, cara. Vê se a gente marca aí um chopp depois que isso tudo acabar. Mas o empreendedor, ele quer realizar. E de tanto ele realizar, chega um momento que ele acaba ganhando dinheiro. Porque se você sempre está sempre fazendo as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. Agora o empreendedor não. Ele é esperto. Ele pega pequenos objetivos. Então ele cumpre aquele objetivo, ganha recompensa. Aí o que ele quer? Ganhou músculo, ele vai para um objetivo maior. É o que eu sempre falo, ninguém chega na academia, né, Érica, e já pega 45 quilos de supino. Você pega 10, pega 15, vai ganhando músculo e vai passando por uma etapa maior. Então, assim, o conselho que eu te dou, pensa no que você está sendo mal atendido, e isso pode ser porque na tua farmácia não tem álcool em gel para vender e você arrumou um fornecedor e vai oferecer o álcool em gel, como pode ser, sei lá, de repente montar um grande negócio de quentinhas que vai ajudar um montão de gente que está rodando no Uber aí e não está podendo almoçar em restaurante. Você está falando dessa parte de pensar em ajudar o próximo, não pensar exatamente só no dinheiro. Eu acho que o empreendedor é isso, ele pensa em levar melhor qualidade ao próximo. Gosta de pessoas. Eu acho que o empreendedor tem que gostar de pessoas para gostar de servi-las. Eu penso dessa maneira, né? O empreendedor tem que gostar de pessoas para poder gostar de agradá-las. Né? Mais ou menos por esse caminho. Exatamente. E gostar que gosta, porque o empreendedor não tem essa de, igual CLT, trabalhar de 9 às 5. O empreendedor trabalha final de semana, tem que amar o que você pode fazer. O Márcio está falando aqui, quem trabalha com prazer não trabalha, vive. Aí outro ele falou, tem vários clientes nessas condições. Exatamente. Muita gente passando por essa fase de ter que se inovar e ver o melhor caminho. Porque às vezes lá atrás você pensou, poxa, teve uma época na minha vida que eu pensava em fazer bolo, eu faço bolo muito bem. Aí vem a hora, entendeu? De querer fazer, de progredir, de empreender e com qualquer outra coisa que você saiba fazer e goste, né? E goste de fazer.
Sim, sem dúvida. Isso que você falou é muito importante, sabe? Porque as pessoas elas têm uma visão, às vezes, muito limitadas, né? Eu brinco que durante a vida e durante todo o nosso processo de maturidade, a gente precisa diferenciar o cão do lobo. O cão é aquele amigo fiel, né? Que ele te exige muito, porque quem tem um cachorrinho sabe do que eu tô falando. A gente adotou uma cadelinha aqui durante a pandemia e ela exige atenção. Eu tenho que ter um tempo para brincar com ela. Ela pede o meu tempo e pede o meu esforço. Porém, quando eu estou vendo a minha televisão descansando já ali, essa hora, 11 horas da noite, ela senta no meu pé e é minha companhia, quando a casa está toda dormindo. O lobo não, né? O lobo ele está sempre à espreita, esperando o momento que você está mais vulnerável para poder se aproveitar de você. Por que eu estou contando essa história? Eu gosto muito de contar história. Porque durante a vida, né, e a minha vida empreendedora, eu não tive dinheiro para fazer tudo o que eu precisava fazer para empreender. E quando a gente está aprisionado dentro das velhas ideias, dentro dos modelos, né, porque tudo a gente cria um modelo, não sei se você já percebeu, você começou aquela história lá dizendo, né, de que quando a pandemia vai fazer as pessoas se mexerem. Claro, porque de barriga cheia a gente só procura cama, né? Mas quando a barriga está vazia, a gente tem que correr atrás e tentar enxergar aquilo que a gente não estava vendo, às vezes estava no nosso nariz. Então, eu tenho tantos amigos aqui que eu posso citar, parceiros, como o Bruno Macedo, como o Henrique Tomé, como o Vitor Montes, como a empresa Ponte Júnior, que são caras que me deram suporte, que acreditaram em mim quando ninguém mais acreditava. E sabe por quê? Porque essas pessoas, muitas vezes, me pediram a mão e eu estendi a mão. E o meu preço foi simplesmente a amizade. Eu não cobrei nada para esses caras. E quando mais precisei, eu tinha aliados. Então, assim, isso também faz muita diferença. Eu vou dar um belo exemplo. Quando eu montei o projeto Esfera, né, um giro de negócios, talvez você fosse até me perguntar isso lá na frente, Érica. Desculpa, mas eu vou acabar me adiantando. Eu não sei se você sabe como é que nasceu esse lance do meu Instagram e tudo mais. Mas, assim, eu estava em São Paulo, eu fui atender alguns clientes em São Paulo. Minha esposa, ela ia para um congresso e eu aproveitei. Eu já tinha alguns clientes em São Paulo, queria fazer algumas reuniões, fui com ela, eu fui visitar esses clientes e ela foi para o congresso. Na volta, a gente perdeu o voo. E assim, foi terrível, porque eu não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade de dormir no aeroporto. Não tinha mais voo para a gente voltar e eu dormi em São Paulo. E eu falei para ela, eu fui editor do Jornal da Pizza Hut durante muito tempo, escrevi para o Jornal da Pizza Hut de São Paulo. Eu falei assim, olha, eu sei que aqui em Guarulhos a Pizza Hut fica aberta a noite inteira. Então, cara, vai ser a nossa casa. Fui para lá e fiquei lá. Liguei o computador, comecei a ver algumas séries, fiz amizade com a menina que era atendente. Aí contei para ela que já tinha trabalhado para a Pizza Hut, né, há muito tempo. Aí falei do Jornal da Pizza Hut. Ah, legal, você que escrevia, você que era editor. Eu falei, e tal. Aí lembra daquela festa, e, enfim, falei do sócio da Pizza Hut. E aí a menina começou a me tratar, a me acolher também um pouquinho melhor. Só que num dado momento, sabe assim, eu já estava tanto sem o que fazer que eu peguei o Instagram e fui contar a minha história, o meu olhar da Pizza Hut. E eu sou muito apaixonado pela marca mesmo, sabe? Porque assim, a primeira pizza que foi entregue na casa de alguém, não sei se vocês sabem, mas foi a Pizza Hut, né? Eles foram os primeiros a entregar pizzas na casa das pessoas nos Estados Unidos. E aí eles são apaixonados pela qualidade, a massa pan, que é uma exclusividade deles. Enfim, comecei a escrever o que eu era apaixonado pela marca e botar a foto. Quem procurar lá no Mauro da Esfera, no Instagram do Mauro da Esfera, vai encontrar esse post. E, cara, esse post bombou, sabe? Assim, bombou. E eu falei assim, e a galera, pô, começa a escrever mais, cara. Fala mais sobre empreendedorismo. Gostei dessa pegada sobre marcas. Eu fiz um outro do McDonald's, né? Por exemplo, quem quer saber por que o McDonald's agora é preto? Eu fiz um post sobre isso. Então, eu aliei, porque, na verdade, eu não acredito no empreendedor que não sabe cuidar do dinheiro dele e que não acredita na força do marketing digital, né? Das redes sociais, como a gente está fazendo aqui. Então, eu uni marketing digital, educação financeira e empreendedorismo num só canal e falo disso para as pessoas. Cara, sei lá, eu tinha uns 800 seguidores. Hoje eu tenho uns 5.000 malucos que me seguem lá, 5.200 loucos, assim.
E eu não tenho pretensão nenhuma, assim, de chegar a lugar nenhum. O que eu quero é ajudar pessoas, né? Eu gosto de ajudar. E é claro que eu vou estar sendo hipócrita se eu não falar que os meus clientes gostam de ver o que eu escrevo lá. Antes de entrar aqui, eu fiz uma nota, coloquei lá um post novo, né? O post, assim, o novo despertar da humanidade. E eu, por ser redator, gostar de escrever, né, eu acabo desenvolvendo esses textos lá. Enfim, já me alonguei pra caramba, contei a história da esfera, mas você Tudo, tá né? vendo... Você é um discípulo. Você tá fazendo tudo, ainda bem que você gosta, graças a Deus, por isso que tá dando tão certo, por isso o sucesso. Eita, travou. Voltou, Tô te voltou. ouvindo, tô te ouvindo. Voltou. Não some não, não some não. Tem muita coisa ainda. Aí você, graças a Deus, você ama o que você faz, por isso também está dando tão certo. E você fica em movimento, né? Com essas plataformas, Sim. escrita, comunicação, digital, que é o que o empreendedor precisa. E É, dá aula ainda, né? Dá é, aula. mas assim, acabou. Desculpa, Érica, eu não respondi o que você me perguntou. Você falou assim, Mauro, o empreendedor não faz tudo por dinheiro. Sim, aí agora eu vou responder de fato. Eu sempre tive a minha visão que o mais importante era chegar onde eu queria. Então, quando eu entrei na faculdade em 2004, eu vi um papo assim, quem faz faculdade de comunicação, 5 dessa turma de 70 alunos aqui, 5 vão para o mercado. Eu falei, opa, eu sou um desses 5. Briguem aí os outros 70, 65, mas uma vaga é minha. E aí eu sempre tento transgredir, eu sempre tento pensar assim, não vou pelo método tradicional. E eu lembro que na época eu comecei a bater na porta das agências, quando eu tinha um mínimo de saber, de segundo período, falava assim, cara, não tem uma vaga para trabalhar aí não? Não, cara, não tem vaga aqui não, tá difícil de emprego. Não, mas é para trabalhar de graça, porque na verdade eu quero aprender, eu ia pagar um curso. Só que o curso não ia estar no mercado profissional. Então aqui eu já vou dizer que eu tenho uma experiência, eu vou estar do lado de profissionais, quer dizer, eu não vou estar pagando, né? Eu vou estar aprendendo de graça. Aí o cara, pô, esse moleque é maluco. Esse garoto é maluco. E aí, pô, bota esse maluco aí, meu irmão. Ele tá falando que quer trabalhar de graça. E aí a minha meta, mas eu não falava isso pro cara. Mas na minha cabeça era assim, meu irmão, em 3 meses eu vou trabalhar tanto, eu vou dar tanto duro, eu vou ter tanta vontade de aprender, que esse cara vai ter vergonha de não me dar uma graninha. E era o que acontecia na maioria das vezes. E eu levei muita porta na cara, muita. Bateu, eu tocava campainha. E, cara, assim, a agência que me aceitou, que na época foi a Lemon Publicidade, eu entrei em 2004 e saí de lá em 2010. Tem noção? Na verdade, entre 2005. Entrei em 2005 e saí em 2010. Então, assim, eu nunca perdi por ter vontade de realizar. E aí é a diferença que eu falei do cão do lobo. Lá, os caras não estavam se aproveitando de mim. Os caras estavam sendo sinceros na hora que eles falaram que não podiam me pagar, e no momento que eles puderam, eles me pagaram. A mesma coisa são os amigos verdadeiros, né? Que é os amigos que estão com você na derrota, na vitória, e quando te pedem um favor, você faz os favores, e existe uma troca, e tem aquele cara que só te liga para te pedir, né? Só lembra de você quando tá precisando de alguma coisa. Esse cara aí, essa galera, eu tô tirando da minha lista, né? E é claro que eu trato com muita gentileza, mas desculpa, né? Aqui é uma via de mão dupla. Então, assim, e a mesma coisa aconteceu com a Esfera. Quando eu tive esse despertar de falar sobre empreendedorismo, educação financeira e marketing digital, começou a aparecer um monte de convite. Então, eu já fui na Universidade Cândido Mendes, eu já fui na Universidade Estácio de Sá, eu já fui em inúmeros colégios e, de repente, num colégio que eu fui de graça, sem cobrar nada, me convidou para dar aula e eu estou muito feliz, né? Vou lá 2 dias na semana e, para mim, está sendo como se eu estivesse devolvendo para a sociedade muito do que eu aprendi. Porque, assim, eu dou aula só 2 dias, eu não estou lá pela grana. Mas, cara, tu não tem noção do que é dar aula de empreendedorismo com uma criança de 11 anos de idade, 12 anos de idade, Nossa, 15 isso é anos de muito bom. idade. Você ensinar para a criança mercado financeiro, o que é investir em renda fixa, né? O que é investir em mercado de ações com 15 anos. Eu tenho certeza que eu estou formando os milionários do futuro. Porque eu Com queria ter certeza. tido isso e não pude. E você está fazendo o que gosta, mas você também não ficou sentado, né? Você correu atrás, bateu na porta e por isso que está fluindo cada vez mais com sucesso. Vamos começar a falar de educação financeira, porque já achei outra aqui de marketing digital, mas vamos deixar por último o marketing digital. O centro terapêutico está perguntando, falando, educação financeira deveria fazer parte da grade escolar.
infelizmente me considero analfabeto. É verdade, porque a gente entra para o mundo, esse mundo de lobos aqui, nesse país, principalmente, e a gente não tem nenhuma base. Na escola que eu dou aula, algumas já têm, né? Como você mesmo falou, está dando aula, algumas já têm. A escola que eu trabalho, que eu dou aula de artes cênicas, tem educação financeira. Eu queria saber com você, assim, eu acredito que depois desse susto, né, que foi um grande susto essa pandemia, eu acho que os empreendedores, empresários, todos não estavam esperando passar por isso. Agora, vão ficar mais atentos, eles vão ficar mais. Vão querer saber mais, vão querer se proteger mais, fazendo cursos ou correndo atrás, para não acontecer uma crise novamente e no meio do assunto. Na minha visão, eu acho que sim, eu acho que eles vão correr atrás agora de cair dentro da educação financeira e se proteger mais, né? Para outras crises, com certeza, ao decorrer, virão. Queria que você falasse sobre isso. O que acontece, Érica? Eu vi um especialista na CNN e ele falou o seguinte: se uma empresa não está preparada para fechar durante 2 meses, durante a crise, o problema não é do coronavírus, o problema é da empresa, é da administração. Eu também ouvi. E é muito duro para alguns empreendedores ouvir isso, porque a realidade das empresas no Brasil, a maioria, elas dependem do faturamento mês a mês, e muita gente quebrou, muita gente fechou. E isso, eu vou te falar pela experiência internacional que eu tenho de amigos do exterior, onde eles têm muita dificuldade em trabalhar com brasileiros, porque o brasileiro é assim, tem um problema, tem um problema, vamos embora, vamos fazer. Peraí, cara, não é assim na Alemanha, não é assim no Japão. Existe um problema. Então, você precisa ter um tempo de diagnóstico. Você precisa se planejar. Você precisa ver as lições aprendidas de pessoas que já viveram aquilo para aplicar e ser mais rápido. Dá a impressão de que quando a gente tem um problema, a gente tem que sair logo executando. Não, gente. O brasileiro, ele menospreza o planejamento. E aí é onde eu estou querendo chegar. Muitas empresas abrem sem capital de giro, sem pensar em emergências. E quem estuda um pouquinho de educação financeira, quem já está um pouquinho iniciado em educação financeira, sabe que o primeiro passo era a reserva de emergência. Então, assim, saiba você, se você é um profissional empregado, a sua reserva de emergência tem que ser no mínimo 6 meses do teu salário. Aí você vai falar para mim assim: poxa, Mauro, mas você está falando uma coisa que é impossível. Não, gente, não é impossível. É que você não teve isso, como meus alunos estão tendo com 11, 12 anos de idade, antes de você ter iniciado a tua vida financeira. Então, você começou, né? Você começou a tua vida, você começou a trabalhar, começou a ganhar teu dinheiro, e você acreditava nos contos da Disney. Você fazia contas assim, eu lembro muito disso nas meninas, na escola. Não sei se você lembra disso. Ah, não, com 16 anos eu vou acabar de estudar, com 18 eu vou começar a trabalhar, com 23 eu vou casar, com 25 eu vou ter filho. Oh, peraí. É assim? É cronologicamente? Ou é assim, eu vou acabar de estudar, e aí eu vou arrumar um emprego, e quando eu puder eu vou fazer uma universidade, quando eu puder eu vou me casar, quando eu puder eu vou ter um filho. Então as pessoas queimavam etapas. Elas acreditavam que podiam ter coisas que não estavam maduras o suficiente para ter. Hoje, a gente percebe que essas falhas se dão porque os nossos pais, não retirando o mérito deles, viviam num mundo muito menos conectado. Por exemplo, meu pai não teve a oportunidade de fazer uma universidade, e ainda assim meu pai se aposentou como chefe de setor de ensino do Senai. Meu pai conquistou 3 imóveis próprios, teve casa própria e nasceu em comunidade, nasceu numa favela do Rio de Janeiro e teve essa possibilidade de ascensão. Hoje as pessoas fazem universidade, fazem pós-graduação. Eu conheço doutores que estão no Uber, né? Eu conheço engenheiros que estão desempregados. Então, assim, o mundo mudou drasticamente. A competição está muito maior, né? O dinheiro está valendo cada vez menos. Então, aonde eu estou querendo chegar com isso tudo? Você precisa, de certo modo, né, entender o mundo que você está vivendo, ter o seu autoconhecimento e agir. Porque se você ainda entrar nessa de
sair botando a cara sem conhecer os terrenos onde você está pisando, você vai passar por muita dificuldade. Mas vamos lá, vamos para a próxima pergunta que eu falo demais. Perdão, gente. Vamos entrar logo no marketing digital para a gente garantir marketing digital, que já são muitas perguntas. Se der tempo, rápido, depois a gente fala. Passa muito rápido, muito. O papo é bom, o papo tá bom e passa rápido. Muito. O marketing digital, eu acho que é o que vai ficar, o que ficou, o que é, porque tá todo mundo aí, né? Tá todo mundo na internet, tá todo mundo nas redes sociais, então é o que vai ficar. Tem uma pergunta aqui. Vocês acham que para crescer no marketing digital precisa ser só profissional ou precisa um pouco de sorte também? Jorge André. Vamos lá. Jorge André, primeiro um grande abraço, tá? Jorge André, pode falar assim, é um cara que fez faculdade comigo, que a gente não se fala há muito tempo, né, Jorge? Mas assim, era um cara que... Ele vai rir disso agora, tenho certeza que eu vou arrancar um sorriso dele. A gente gostava de chegar cedo na faculdade, a gente parava para tomar café no Rei do Mate, e a gente comprava aquele copão de pão de queijo, e a gente ficava observando pessoas, cara. Jorge André é jornalista. E assim, pra tu ver, tem que gostar de gente, né? E a gente ficava tentando imaginar de onde essa pessoa tá vindo, né? Da onde essa pessoa tá... Será que ela tá vindo do trabalho? Será que ela tá... Quem é essa pessoa que está com o lado? É namorada? É amante? É casada? E a gente se divertia muito com isso, né? Com o poder da criatividade, da imaginação. Um beijo, meu irmão. Um abração, um beijo na família aí. Tá? E o que acontece? Eu não acredito muito no fator sorte, sabe, Érica? Hoje eu tenho uma rede pequeniníssima, né? Com 5 mil seguidores. Mas quando eu tiver 150 mil... e estiver ganhando o mundo ou o Brasil, olha como é que eu penso grande. Mas eu gosto de pensar assim, gente. Desculpa, eu penso grande. Tem que pensar grande sempre. Aliás, eu não vou pedir desculpa não, né? Quem tem que pedir desculpa é quem pensa pequeno, porque a oportunidade é igual para todo mundo. Mas vamos lá, eu penso grandão mesmo, sabe? Assim, e aí, se Deus quiser, um dia eu tiver a oportunidade de estar palestrando no exterior, ou estiver rodando o Brasil... Com a minha maneira de falar, com as coisas que eu acredito, vão falar assim, pô, o Maurinho deu uma sorte. Não, cara, eu não dei sorte. Você não sabe, pra Érica tá fazendo isso aqui, a gente conversou a semana inteira. Ela teve tempo fazendo uma arte, ela montou um roteiro, ela estudou quem o Mauro é, as coisas que o Mauro tá falando. Ela se preparou com a luz, ela se preparou para deixar o celular dela carregado, ela se preparou para o melhor ângulo, ela tentou buscar as melhores perguntas para que eu trouxesse aqui para vocês e esclarecessem algumas dúvidas. Então, assim, isso dá trabalho, né? Isso é muita generosidade sua, sabe, Érica? Dedicar esse tempo para fazer isso. Então, eu não acredito muito no fator sorte. O que eu acredito no marketing digital é que você precisa entender um pouquinho como ele funciona, estudar, e você precisa de tempo. A maior riqueza que o homem tem é o tempo. Lembra que eu falei sobre liberdade? Então, a liberdade você tem que exercer ela, e você exerce ela com o tempo. Né? Eu brinco muito isso com... Eu acesso os motoristas de Uber, né? A gente troca muita ideia, e aí eu falo para eles assim, cara, tu sabia que tu tá vendendo teu tempo para mim? Parece que tu é motorista, né? Mas não, na verdade não. Você podia estar brincando com teu filho, você podia estar com a tua esposa, você podia estar na praia, mas não, você está vendendo o teu tempo e aí a tua atividade é como motorista, mas na verdade eu estou comprando o teu tempo. E os caras, pô, nunca parei para pensar nisso. E é exatamente isso. Então, no marketing digital, você vai ter que dedicar muito tempo para que a coisa aconteça e se realize. Só que, além disso, você precisa ter alguns conhecimentos. Eu, quando fui abrir a minha empresa especializada em criação de conteúdo para redes sociais, eu queria aprender. E isso foi em 2010 e não existia curso no Brasil, não existia pós-graduação. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? E aí eu tive a ideia, eu tenho que trabalhar numa empresa especializada nisso. E eu consegui entrar numa das maiores do Brasil, pelo menos uma das maiores aqui no Rio de Janeiro. E na época eu atendia, lembra daquela campanha com o Latino, Quat no Iate? Né? Não sei se vocês vão lembrar disso, em 2011. Né? Eu era responsável... eu era responsável pelas redes sociais do Quat naquela época, mais uma marca da Coca-Cola, mais Unilever e Burger King. Burger King tinha acabado de entrar no Brasil. Então, assim, ali foi uma grande escola para mim, que foi a Movimento Comunicação. Né? Então, assim, eu aprendi muita coisa que eu precisava ali e eu já tinha o meu CNPJ aberto. Olha que loucura.
Só que ainda assim eu bati na porta para aprender e quando acabou meu tempo ali, eu me senti maduro para ir para o mercado. Então, não se iluda, né, achando que você vai entrar no Instagram, você vai entrar no YouTube e que 1, 2, 3 meses, talvez 6 meses, você já vai ter uma grande quantidade de seguidores. Não, não funciona assim. Né? Você precisa dedicar tempo e aí ainda tem a questão do design, tem a questão do layout, tem a questão de escolher a foto certa, de postar no horário correto. Então, aonde que eu quero chegar? Se você tem tempo e não tem dinheiro, beleza. Existem diversos canais, o meu canal é um desses, onde você pode aprender a cada dia mais como utilizar melhor as suas redes sociais para obter sucesso na tua carreira pessoal ou como para obter sucesso na tua empresa. Agora, se você já está num outro estágio, já está num outro degrau, e a sua empresa ela tem uma verba de marketing, e você não tem tempo, porque você tem que cuidar de outras coisas, tem que cuidar do produto, tem que cuidar de produção, tem que cuidar de funcionário, tem que emitir nota, eu sei como é que é tudo isso. Então, eu te aconselho sim a conhecer uma empresa especializada em redes sociais. Porque os caras vão cuidar tudo para você, eles vão trabalhar como um calendário editorial, né? A minha empresa ela faz isso. Então, por exemplo, você tem uma empresa que é um artista, um músico. Então você tem que ter todo dia, né? Vamos imaginar a Rede Globo, né? O que acontece na televisão? De manhã, 6h30 da manhã, você tem as notícias, que é onde tem um jornal, onde o cara que está acordando vai saber tudo o que está acontecendo durante o dia, ele vai saber do trânsito. Acabou, saiu para trabalhar, fica aquela galera que já está aposentada em casa, que não trabalha mais. Então tem um programa da Ana Maria Braga, que fala de variedades, Fátima Bernardes, conta uma receita, isso é interessante para esse público. Meio-dia todo mundo está assistindo, é a hora do almoço. Então tem mais um jornalzinho e fala do assunto mais importante do Brasil, que é o futebol, o Globo Esporte. De tarde você tem lá para a criançada ver uma televisão, ver um filme, e à noite é um entretenimento, onde todo mundo está cansado, não aguenta mais, quer relaxar a mente, você assiste um filminho. A rede social ela funciona mais ou menos assim. Então assim, o que você vai ter segunda-feira? Né? Você tem que falar de um assunto. Terça-feira você vai falar de outro. Quarta você vai falar de outro. Qual é o melhor horário? Qual é o teu horário nobre? Tudo isso uma empresa pode fazer para você. Engraçado, Paulo, que você começa a postar, você começa a reparar. Mesmo tendo poucos seguidores, igual a mim, poucos amigos no Face, você começa a reparar o horário. Quando Sim. você posta no horário, ninguém vê naquele momento. Aí tu posta sempre no outro horário, as pessoas se comunicam, vê, curte, comenta. É fantástico isso. Sim. E às vezes as pessoas querem fazer e não sabem realmente os horários, né? Porque tem sim, gente, tem os horários certos para estar fazendo divulgações. Sim. Tem sim. Por exemplo, se você faz um post, né, com muito texto na imagem, o Instagram quanto o Facebook tende a te boicotar, porque as imagens elas funcionam muito mais do que texto. Então até você aprender que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, escolher a foto certa, com a qualidade certa de resolução, tudo isso influencia. Então assim, eu não consigo imaginar no fator sorte nesse momento, entendeu, Érica? Eu acredito que é muito mais uma questão técnica, só que tanto a publicidade quanto outras áreas que têm muita exposição a pessoas leigas, a gente sofre uma dificuldade, né? Todo mundo está no Instagram, então acaba-se que acha que todo mundo está apto a fazer publicidade no Instagram, a ser especialista em marketing digital, basta ler meia dúzia de blogs e que você já sai um profissional habilitado para fazer isso. Olha a honra que a gente está tendo, tá? Uma professora que eu respeito muito, Gisela Madureira, acabou de entrar numa nossa live. Beijão, Gisela. Olha, metade do que eu aprendi foi com essa mulher e a outra metade também. Grande beijo. Tenho um carinho enorme por ela e tenho uma honra de ser amigo no Facebook, no Instagram. E ela está participando aqui desse momento. Para mim é um presente. Grande beijão. Mas vamos lá, acho que eu respondi essa pergunta, né? Desculpa aí. Se tiver mais alguma dúvida, a gente manda para mim. Então, aí o Márcio, só para responder aqui, o Márcio que escreveu também, Márcio perguntou, qual a influência do marketing digital no mercado? É tudo isso que você falou, né? Não, no mas mercado. Posso acrescentar. Olha só, eu tenho uma agência de comunicação especializada em marketing digital. Eu acho mó barato quando falo assim, 65% das crianças vão trabalhar numa profissão que ainda não existe. Eu trabalho, sustento a minha família, com base numa empresa que não existia quando eu nasci. Então eu posso dizer, eu sou publicitário, mas que eu trabalho numa profissão que não existia, né? Criador de conteúdo para redes sociais, não existia nem... Rede social sempre existiu, mas vamos falar de internet. Né? Então, assim, hoje,
70% do faturamento da minha empresa está voltado para a criação de conteúdo para redes sociais. E isso é Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Então, olha só o quanto é importante. E eu tenho clientes, né, que também têm um faturamento baseado em torno de 50%, 60% de suas empresas através da rede social. Então, como é que você vai negligenciar isso? Um comercial no intervalo do Fantástico, do Jornal Nacional, chegou a custar R$200 mil, R$175 mil, 30 segundos, passou, acabou. Valor de mídia, isso que era pago. Então, só os grandes players, né, os grandes tubarões, podiam anunciar ali. E para você poder anunciar num comercial desse, você no mínimo tem que vender para todo o Brasil. Né? Vai fazer uma coisa regional, vai ser 7 mil, 15 mil, 20 mil. Não, você pega hoje R$1.000, R$500, a gente faz um barulho bacana no Instagram. Dá para você mostrar para muita gente, dá para você mostrar para os negócios locais. Então, eu, enquanto publicitário, suburbano, nascido na Zona Norte, que não tinha grandes conexões, montar uma agência de publicidade é uma loucura, né? Eu fui aprender, eu fui trabalhar, trabalhei em pequenas, médias e grandes agências, vi como é que era, mas eu falei, agora eu vou trazer para a minha realidade. Então a internet me deu a oportunidade das minhas conexões, né, poderem anunciar. Do cara que tem R$1.000 para anunciar, poder fazer. O cara que tem 10 mil, poder fazer. O cara hoje que tem menos de 100 mil, ele não faz nem cosquinha na Rede Globo, por exemplo. Mas na internet, ele de repente pode mudar o patamar da empresa dele. Você acha que com o tempo, as pessoas viradas mais para esse marketing digital, mais redes sociais, vai não acabar comerciais em TV, mas os grandes... Travou não, né? Não, os grandes... Não, tá paradinho. Os grandes, no seu caso, clientes, né? Os grandes donos de empresas vão deixar, assim, deixar não, diminuir, fazer eu acho que comerciais na TV. Tudo é adaptável, né? A TV ela está se readaptando e quem está mandando hoje é o conteúdo. A gente vai ter uma grande mudança, né, no Brasil no momento em que todos os domicílios tiverem internet de qualidade e uma TV Smart TV, como a gente tem hoje. A televisão ela só não mudou porque a gente ainda tem muitas pessoas apegadas ao modelo antigo. Tem gente que ainda tem uma antena no telhado da sua casa. Né? A gente, talvez, nós aqui acredito que o público que a gente está ouvindo aqui somos privilegiados, né? Somos pessoas privilegiadas. A gente tem muitos aqui TV por assinatura, internet banda larga, mas ainda existe uma realidade muito dura. Quem assistiu hoje o RJTV viu uma família que mora próximo ali à rodoviária, no centro da cidade. E se você vê a precariedade com que aquela família vive, era de assustar. Assustar para quem não conhece. Eu sempre fui muito envolvido, engajado em projetos sociais, então eu sei que a 2, 5 quilômetros da casa de qualquer um, seja você morador do Leblon, seja você morador da Baixada Fluminense, tem uma família morando numa casa de pau a pique, com um solado, um piso de barro e provavelmente com uma vala aberta dentro de casa, convivendo com ratos. Tá? Esse é o país que você vive. Eu não estou falando do interior do Maranhão, do Piauí. Estou falando do Rio de Janeiro. Estou falando de uma grande metrópole. Tá? Uhum. Isso eu falo com propriedade. Com propriedade. Então, e falo do mesmo país que figura entre as 10 maiores economias do mundo, que sediou uma Olimpíada e uma Copa do Mundo. Assim, eu tento conversar com amigos meus lá de fora, eu tento falar com americanos, eu tento falar com ingleses, com espanhóis, eles não conseguem, entendeu? Não entra na cabeça deles uma coisa dessa. Mas isso... Eu conversei com o meu amigo que está em Portugal, eu falei, é muito triste isso. Ele triste não, é vergonhoso. Um país, um Brasil, que é rico, né? Tudo que se planta dá, nessa situação, com pessoas ainda vivendo nessa miséria. É vergonhoso que ele está vivendo lá em Portugal, fazendo uma vida diferente, né? Das pessoas lá. Então, para responder a tua pergunta, eu acho que a televisão ela nunca vai morrer. A forma de entregar a televisão é que vai mudar. Vai ser pela internet, sim. O streaming tende a ficar cada vez mais forte. A gente está vendo a Amazon entrar no Brasil com uma força absurda.
Então, assim, eu vou dar só um exemplo. O amigo que perguntou sobre a força do marketing digital, a gente tem grandes players no varejo hoje, né? No varejo. O varejo a gente tem a Via Varejo, né? Que é Ponto Frio. Agora a Casa Bahia voltou para o Samuel Klein, mas a gente tem a B2W, que é composta por Submarino, Shoptime, Ame Digital, Lojas Americanas. E a gente tem Magazine Luiza. E o segundo maior player do mercado era a Lojas 100. Lojas 100. E há 2 anos atrás eu vi uma matéria do presidente da Lojas 100 dizendo que assim, não, a gente não vai entrar no mercado de loja online porque representa uma pequena parcela do nosso mercado e a gente acha que não é interessante, a gente vende muito na loja, o perfil do nosso consumidor, ele quer olhar o produto. E aí, meu amigo? Chegou a pandemia mundial, lojas 75 dias, 80 dias fechadas. Esse cara não tem loja online. Você tem noção do rombo que isso vai representar para a rede Lojas 100, comparado à Magazine Luiza, que continua crescendo na Bolsa de Valores? Quem entrou na Bolsa de Valores em 2011, quando a Magazine Luiza entrou, pagou R$ 2,03 numa ação da Magazine Luiza. Hoje chega a R$ 65. Então, assim, você tem que estar de olho sim. Se você não está, você está no caminho errado. É hora de pensar lá na frente. Tem pessoas que não, parece que não querem enxergar. As coisas vão mudando muito rápido, a inovação é a cada dia, é tudo muito rápido. Mas há anos atrás, um grande empreendedor, né, ele tem uma grande visão, sempre teve, o Boni, né, o Boninho não, é o Boni, Sim. o pai, né? Sim. O senhor Boni. Ele falava que ia chegar um tempo que a gente assistiu o que quisesse na palma da nossa mão. Todo mundo falava, não, mas como? Assistir novela, vídeo na palma da mão? Como? Há anos atrás ele falava isso. Sim. Como é que pode, né? A visão da pessoa, visão de águia, né? É porque o que acontece, Érica? Tem 2 coisas que são muito importantes, né? O conteúdo e a forma. E eu respeito muito isso. Porque quando eu ouvi isso pela primeira vez em 2004, eu pensava o seguinte, não, esse cara está viajando, porque eu não tinha a forma. Ele me deu o conteúdo, mas ele não me deu a forma. E a gente tinha aqueles celulares pequenininhos, lembra? Aqueles Gradientes, aqueles Nokias. E a gente sequer tinha um visor colorido. A gente tinha um visor preto e branco, que mal aparecia o nome da pessoa que estava te ligando. Então eu falava assim, não, impossível. Mas o cara não me falava que existiriam smartphones, né, onde a gente estaria conectado por uma internet. Pô, pelo amor de Deus, gente, eu vou demonstrar aqui minha idade, né? Tem alguém aqui que ficou acordado até meia-noite para conseguir se conectar pela IBEST, porque a internet era de graça depois da meia-noite, internet de escada, né? Tem alguém aqui que só teve internet a cabo. A gente não imaginava que a gente ia estar solto sem fios andando por aí, com uma conexão que nem eu fiz aí há pouco tempo atrás, né? Fui por exemplo, para Montevidéu, aluguei um carro lá no Uruguai e falei, vamos conhecer Punta del Este? Vamos embora. Quanto tempo é viagem? 2h30 de viagem. Peguei um carro sem saber, nunca ter pego uma estrada num país estrangeiro e botei lá no GPS e cheguei a Punta del Este e voltei. Então, assim, a gente não conhecia a forma, a gente tem que respeitar muito isso, né? A gente respeita muito o conteúdo, mas eu acho que a gente não trata com a mesma intensidade e com o mesmo respeito à forma com que a gente vai apresentar. Então, pensem muito isso, levem isso na cabeça. A forma é tão importante ou mais que o conteúdo. Olha, nós assistimos, Jorge André, nós assistimos desenho animado com pessoas se comunicando com voz e imagem através de relógio de pulso. E achávamos aquilo uma loucura. E que nunca aconteceria. Ó, todo mundo elogiando, obrigada pela explicação, Márcio respondeu. Olimpíada, Copa do Mundo, e põe aí por baixo uma humilde jornada mundial da juventude. Jorge André falando. Caramba, uma aula maravilhosa, de graça, mas deu um valor incrível para o nosso conhecimento. Gil, Obrigado. Grande abraço, Gil. Todo mundo agradecendo. Influência Marketing. Já respondi. Isso aí que o Jorge falou, eu coloquei aí nos comentários, a Day Made of Glass. Quando acabar essa live aqui, depois que você curtir a live, mandar para todo mundo, pegar esse aviãozinho, enviar para os amigos, manda a galera curtir a Érica, gente. Tem que curtir a Érica para o canal crescer
E, por favor, peço que vocês acessem, assim que acabar a live também, Mauro da Esfera, vai lá e segue, né? Tá chegando quase ao final, hein, Érica? Mas por que eu coloquei esse A Day Made of Glass, né? É um dia feito de vidro. Vai no YouTube e assiste esse vídeo, galera. Por quê? Porque esse vídeo ele fala de tudo isso. Fala de videoconferência. É um vídeo da fabricante dos boxes Blindex, né? Que a gente tem hoje. Esse que a gente conhece. E ela começa a colocar soluções que podem ser feitas através do vidro. E tem inúmeras soluções que já são feitas hoje, como aquele fogão cooktop, né? Que só esquenta ali no vidro sem ter a chama. Tem a chamada de videoconferência, como a gente viu hoje no FaceTime, até no próprio WhatsApp. E aí, quando acaba o vídeo, observa o ano que o vídeo foi feito. 2010. 2010. Eu entrei no Facebook em 2009. Quando a gente para pensar que isso aqui, essa chamada de vídeo, essa loucura que provavelmente o amigo estava citando os Jetsons, né? Isso existe, gente, há, sei lá, 5 anos, 4 anos, 6 no máximo. Né? Em 2009, há menos de 10 anos, a gente não tinha isso. Então, a gente está cada vez mais se acostumando a essa tecnologia e aprendendo a usar da melhor forma. Muito bacana. A gente tem que ter disposição, tá? Eu estou fazendo essas lives todas as quintas, porque eu também estou em casa, que eu trabalho em escola, não está funcionando. Eu falei, é muito jovem vendo besteira na internet, usando só para coisa ruim, né? Não usando a internet para coisas boas. Olha quantos vídeos maravilhosos tem. Você, por exemplo, coloca cada coisa maravilhosa, sabe? Obrigado. Incentivar cada vez mais os jovens a procurar coisa boa na internet, coisa que não tinha na minha época, né? De novinha, não tinha. Né? Nós temos o mundo nas nossas mãos, nós podemos falar com o Japão, com qualquer pessoa, isso é incrível, isso é incrível. Nós estamos numa fase no mundo que isso é incrível. Nós podemos falar com todos, pegar experiências, ouvir pessoas, falar é muito bom, mas ouvir também é muito importante, né? Adquirir conhecimentos, isso tudo, os jovens têm que saber que é para fazer isso, né? Não só bobeiras, joguinhos, palhaçada, namoro, né? Eu fico nervosa com os jovens. Tem muito mais possibilidades, né? Eu acho que assim, é bem complexo isso, porque eu vejo o quanto isso também vamos colocar assim, tem dois lados da moeda. Eu sempre gosto de olhar os dois lados da moeda. Entendeu, Érica? Eu lembro que, na minha época, sempre gostei muito de futebol, como todo garoto brasileiro. E aí o futebol era o último assunto do jornal, porque ele era o mais esperado. Então, assim, eu era obrigado a ver o Cid Moreira falar de economia, de falar de educação, de falar de política, de falar de negócios. E aí, no final, vi o futebol. E eu acabava aprendendo com tudo aquilo que passava antes. Então, eu acho que eu me tornei uma pessoa mais inteligente depois que eu fui menos ansioso, né? E comecei a passar por aquilo tudo. Hoje, né, você escolhe, né? Se você quer só ver o futebol, você vai lá e vê só o futebol. Só que eu quero fazer o convite para que as pessoas não percam também um pouquinho da curiosidade sobre assuntos que são relevantes para a construção do teu conhecimento, né? Para poder chegar hoje em sala de aula e dar a aula que eu dou, né? Eu estudei muito filosofia, eu estudei muito sociologia, antropologia, eu fui estudar gente, como você falou, comportamento. Então, eu acredito que ter essa possibilidade hoje de acessar livros, né, de graça, PDF, gente pra caramba para baixar, né? Só não aprende realmente quem não foi estimulado. Não vou dizer quem não quer, quem não gosta. Acho que todo mundo quer ser uma pessoa melhor. Todo mundo quer. Mas, Mauro, assim, já tá acabando nossa live. Ah, meu Deus, que pena. Já tá acabando. Gente, muito obrigada a todo mundo que tá aqui, tá? Eu ia falar para você começar de novo, mas sabe por que eu não vou fazer isso? Que eu quero que tu me chame outra vez. Deixa com o de quero mais. Com certeza, Mauro. Muito obrigada. Estou muito feliz de você ter participado, de você estar bem, progredindo cada vez mais, sabe? O sucesso sempre vai ser garantido, porque você corre atrás de conhecimento, de você não ficar parado, você bate na porta, você está sempre engajado no que você faz. Então, isso é muito importante. Eu sei que você vai sempre caminhar para o sucesso.
Beijo na sua família, em todo mundo, tá? Saúde, amigo. E precisando, eu tô aqui. Tá bom? Beijão, beijão. Não sei nem se dá tempo disso, mas minha filha falou assim, pai, foi aquela que você foi ensaiar o teatro e a filha dela tava lá e eu fiquei com a filha dela ensinando ela. Mandou um beijão. Eu falei a mesma coisa com a minha filha.